na borda do órgão. E eu observo que o órgão ele é formado por uma massa rosada de células. Então essas células são os hepatócitos, tá certo? Por que o hepatócito fica bem rosado? Porque é rico em mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, e isso confere uma eosinofilia a essas células. Então elas se coram muito bem pela eosina. Aí eu vou caminhando pela lâmina, ó, e vou encontrar estruturas assim como essa. Observe que eu não vou ter nada contornando por fora, nada perceptível contornando por fora. Mas eu sei que isso aqui está me dizendo que eu estou analisando um lóbulo hepático, não é isso? Ou lóbulo clássico. Lembra que a gente falou de 3 divisões para o parênquima hepático? Uma que é morfológica, uma que é estrutural, que é o que eu consigo ver na lâmina. E as outras duas são funcionais. Lóbulo portal e ácido hepático são divisões funcionais. Então observe, ó, o centro do lóbulo é marcado pela veia centrolobular, que é essa estrutura que eu vejo aqui, a veia centrolobular. E dá para perceber que eu vou ter aqui, ó, irradiando dela, cordões de células, que seriam as traves de hepatócitos. Então eu vou dar uma ampliada, para que a gente possa ver melhor essas traves de hepatócitos. Então olha aqui que legal, ó. Então aqui eu tenho a veia centrolobular e tenho aqui as nossas traves de hepatócitos. E entre as traves de hepatócitos existem os capilares chamados sinusoides, não é isso? O que é que caracteriza um capilar chamado sinusoide? O capilar sinusoidal. O endotélio é fenestrado, destituído de diafragma, células endoteliais sem continuidade e a membrana basal também é descontínua. Tudo que vai propiciar as trocas metabólicas entre os hepatócitos e o sangue, tá certo? Vocês sabem que também existe uma brecha entre os sinusoides e os hepatócitos que a gente não consegue ver aqui na microscopia óptica. Como é que eu chamo esse espaçozinho? Espaço de Disse ou espaço perisinusoidal de Disse, tá certo? Então aqui eu vejo, ó, o que é que eu consigo ver? As traves de hepatócitos e os sinusoides hepáticos, tá certo? A gente consegue notar bem direitinho aí. Dá para perceber que o núcleo dos hepatócitos também é bem clarinho, dá para perceber isso? O núcleo é claro e o nucleolo é bem proeminente, consegue notar? Deixa eu dar uma ampliada para ver se a gente consegue ver melhor isso. Observe, ó. A gente consegue perceber que o núcleo da célula hepática, ó, é bem claro e o nucleolo bem proeminente. A gente vai ter essa característica para as células que são muito ativas metabolicamente, tá certo? Lá no neurônio, quando a gente viu o tecido nervoso, o neurônio também era desse jeitinho. Eu falei que o núcleo era bem claro e o nucleolo bem proeminente. Então, sempre que a célula tem uma intensa atividade metabólica, a cromatina ela vai se apresentar de uma forma mais descondensada. Então o núcleo vai escorar um pouco mais claro, tá certo? Então aqui eu tenho o núcleo do hepatócito, aqui eu tenho os hepatócitos. Esses espaços aqui são os sinusoides, onde eu observo hemácias, ó, sangue aqui dentro. Aí agora, depois disso, eu vou investigar uma outra coisinha, ó, vou investigar isso aqui. Então vocês sabem que um lóbulo hepático ele tem uma forma de hexágono. E nos cantos desse hexágono eu vou ter um acúmulo de tecido conjuntivo que vai constituir o que nós chamamos de espaço porta. Onde eu tenho um acúmulo de conjuntivo contendo a tríade portal, que são 3 estruturas. Quais são essas 3 estruturas? Ramo da veia porta, ramo da artéria hepática e o ramo do ducto biliar. Então aqui eu vejo um tecido conjuntivo interlobular, porque está entre os lóbulos hepáticos. E aqui eu vejo, ó, isso aqui seria o quê? Essa luz grande corresponde ao quê? Corresponde a qual estrutura? Ramo da veia, ramo da artéria ou ramo do ducto? Aqui é o ramo da veia porta. Aqui eu tenho, ó, com um calibre menor, aqui com uma luz menor, uma camada de músculo mais espessa em relação à luz. Eu tenho um ramo da artéria. Isso aqui seria o ramo do ducto biliar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para a gente ver.
Olha só, o que a gente vai usar para diferenciar o ducto do restante? Ó? O que eu vou usar para diferenciar o ducto, o ramo do ducto biliar do restante das estruturas? A principal característica que eu vou ver aqui é o epitélio de revestimento. Dá para perceber que esse epitélio aqui é bem diferente do epitélio que eu vou ter envolvendo a luz das outras estruturas. Então o epitélio aqui é de qual tipo? Cúbico simples. Aqui, ó, aqui está puxado para cilíndrico. Aqui está cilíndrico simples, mas eu posso ter que esse epitélio pode variar de cúbico a cilíndrico simples. Então eu posso encontrar no ramo do ducto biliar epitélio cúbico simples ou epitélio cilíndrico simples, que é o epitélio diferente que eu encontro nos vasos. Qual é o tipo de epitélio que eu encontro envolvendo a luz do vaso? É o epitélio pavimentoso simples, que é chamado de endotélio, tá certo? Então aqui eu vejo sangue, ó, aqui eu vejo hemácias, aqui um epitéliozinho simples e uma camada de músculo aqui envolvendo. E aqui eu vou ter, ó, a outra estrutura, que seria o ramo da veia, também com sangue. Aqui eu vejo resíduos de sangue e aqui também o endotélio. Então não há como ter dúvida na identificação das estruturas que compõem o espaço porta, tá certo? Sim, endotélio sempre vai ser assim, pavimentoso simples, tá? Então aqui, espaço porta com ramo do ducto, ramo da artéria, ramo da veia porta, tá certo? O espaço porta é o centro de qual divisão do parênquima hepático? O espaço porta, de novo, é o centro de qual divisão do parênquima hepático? Não, do lóbulo portal. Lembra? Lóbulo portal. O que é que vai constituir o lóbulo portal? Eu 3 veias centrolobulares unidas imaginariamente, tendo como centro o lóbulo, tendo como centro o espaço porta, na qual a bile que é produzida pelos 3 lóbulos vai ser drenada para esse mesmo espaço porta, para o mesmo ramo do ducto biliar, tá? E o ácido hepático está baseado em quê? Isso, no gradiente de distribuição de oxigênio, onde as células... Quais são os hepatócitos que recebem maior quantidade de oxigênio? Os hepatócitos que estão na periferia ou os hepatócitos que estão mais no centro? Na periferia, os que estão mais no centro recebem menor quantidade de oxigênio. Certo. Então de fígado é só isso, tá? Eu devo